No último final de semana, a Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais lançou a cartilha Os Direitos das Pessoas com Parkinson. O objetivo é levar a mais pessoas os conhecimentos sobre a legislação que envolve os pacientes com a doença. Por isso, nós estamos recebendo Janete de Melo Franco, que é presidente dos Parkinsonianos de Minas Gerais. Bom dia, Janete, bem-vinda! Muito À obrigada. Associação de Parkinsonianos, né? Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, ASPARMIG. ASPARMIG. Isso. Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, ASPARMIG. Conserta aí direitinho. Eu tô com a cartilha aqui na mão, queria que mostrasse aqui. Vou segurar. Janete, por que vocês pensaram em criar essa cartilha? A cartilha faz parte de um projeto antigo que era trazer informação, conscientização e tornar o Parkinson bem próximo das pessoas. Então, a primeira cartilha foi feita em 2014 com o objetivo de falar sobre o tratamento, sobre a doença em si, sobre os mitos que trazem a doença de Parkinson. Por exemplo, Parkinson é só tremor? Não é, né? Não, não é. Mal de Parkinson? Não se fala mal de Parkinson, doença ou então Parkinson. Então, na primeira cartilha, a gente traz esses aspectos. Mas era desejo também que as pessoas sempre perguntavam assim, eu tenho direito a aposentar? E no site sempre surgiam perguntas relativas ao direito. Então, eu planejei isso há muito tempo, mas só consegui realizar agora. Então, foi feita a muitas mãos, com muitas... É isso que eu ia perguntar, muitas mãos. A primeira cartilha é essa, Desvendando a Doença de Parkinson. Isso. Que é muito bacana. Essa primeira cartilha que explica realmente a doença, o que é, E como acontece, o tratamento. E explica esses mitos, né? Ela foi escrita por mim, foi feito o desenho por um artista plástico, trouxe ela de forma bem lúdica. Então, é possível que todo mundo entenda o que é Parkinson. Exatamente. Então, em poucas palavras, em poucas imagens, é possível você entender o que é a doença. É uma cartilha muito fácil, muito simples, qualquer leigo que pega entende. Antigamente chamava mal de Parkinson, né? Isso é uma crueldade com as pessoas que são acometidas da doença, né? Já é a base de um grande preconceito. Enfrentar a doença já é difícil, enfrentar preconceito com ela e consigo mesmo é mais difícil ainda. Então, o que a gente pretende trazer é que, desmitificando a doença, tornando ela próxima das pessoas, as pessoas se preocupem em saber qual é o tratamento, qual é o melhor modo de lidar com a doença, como é que eu enfrento o diagnóstico e como é que eu faço para poder lidar com tudo isso, tendo qualidade de vida. Janete, eu tô com a cartilha aberta aqui e ela traz 5 capítulos, né? Direito à saúde, direito à previdência, direito à isenção tributária, direito securitário e direito aos idosos das pessoas com doenças graves. Te pergunto, eu vou para o segundo primeiro, na previdência social. Esse direito à previdência social, logo quando a pessoa descobre que ela está com a doença, ela já tem esse direito? Como é que funciona isso? Infelizmente, conhecer sobre os direitos é um passo importante, mas não é a única forma de a gente lidar com o problema. As pessoas que têm a doença de Parkinson, elas não aposentam por ter a doença, ou estar com ela, vamos melhor assim dizendo. Elas se aposentam porque elas têm alguma dificuldade, principalmente para executar as funções que a sua profissão impõe. Então, além do diagnóstico ser difícil, quando você recebe o diagnóstico, você tem que tomar muita medicação, exercício de concentração fica muito difícil, então a adaptação é difícil, tem que ter um acompanhamento médico especializado. E aí o que é mais importante a gente lembrar é que você, tendo a doença de Parkinson, você pode aposentar, mas você tem que se resguardar através de uma medicação correta, tentar ficar bem o tempo todo, mas se não tiver condições, tem que ter o laudo, não pode ter condições de trabalhar. Entendi. Um dos capítulos vai tratar sobre direito securitário. E como que funciona, quais são os benefícios de seguro? Olha, você tem direito a quitar a casa própria se estiver financiada, você tem direito a receber o seguro de vida por invalidez,
parcial ou total. E eu acho que o principal aqui que eu gostaria de ressaltar na cartilha é que ela não tem de esgotar o assunto na parte do direito, mas ela pretende fazer com que as pessoas saibam que elas têm direitos Pelo menos o básico, né? e saiba onde buscar ajuda, porque se ela precisa de uma advogada, ela tem que ter, pelo menos saber por que eu estou procurando um advogado, o que eu pretendo com a minha vida agora que eu estou com a doença. Então, o grande objetivo que a associação tem é de ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, apesar de estar com a doença. E garantir a elas o mínimo para poder ter dignidade e condições de viver na sociedade de forma igual. Verdade. Os pacientes ficam isentos de algum imposto? Imposto de renda, por exemplo. Então, a pessoa aposenta pela doença de Parkinson, ela tem o direito à isenção de imposto de renda. Muito pouca gente busca esse recurso porque não sabe que tem direito. Agora, é importante também lembrar que ela tem que fazer as perícias, tem todo um processo, então ter documentação, se resguardar com as receitas, com todos os exames que faz, porque senão garantir direito apenas por estar com a doença não é possível, não. Então, nós temos um tanto de direito que a maioria deles são reivindicados na justiça. Entendi. Tristeza isso também, né, Janete, ter que reivindicar na justiça esses direitos. O que você destaca que é mais importante para a pessoa que se vê acometida da doença de Parkinson estar atenta? Primeiro, conhecer a doença. Conhecer a doença e conhecer a si mesmo. Aprender a lidar com medicação, uma rotina difícil com muitos exercícios, atividades que são para fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia. Quer dizer, você tem que ter um grupo de pessoas, de profissionais, multidisciplinar, para te ajudar a entender como lidar com a doença no dia a dia, sem tornar isso um fardo impossível de carregar. O conhecer a doença. As pessoas, quando se veem acometidas da doença, ultimamente elas procuram o Dr. Google, né? Vão na internet e descobrem lá. Você acha que isso é mais perigoso? Isso é interessante, que diz respeito ao meu próprio diagnóstico. E quando eu recebi, o médico falou assim comigo: não vá na internet. Porque só vem tragédia, né? Eu já tinha, a hora que ele falou, já cheguei em casa, já abri a internet e olhei tudo. E realmente fiquei muito triste. A sentença de incapacidade é imensa, você recebe e tem certeza que você não vai conseguir sobreviver. Então, o que eu acho? Construir o conceito da doença em si próprio é muito importante. Mas você só pode ter essa referência quando você convive com outras pessoas com Parkinson. E é por isso que a associação é tão importante. Entendi. Você conviver desde cedo com quem tem a doença te ajuda a ter parâmetros mais reais e a vencer esses parâmetros. Quer dizer, uma pessoa, se eu tenho uma pessoa com muito tremor, eu tenho outra que tem muita rigidez. Entendi. Eu tenho pessoas que podem, através de exercícios, conseguir transpor uma série de barreiras e dificuldades. E tem outras que ficam simplesmente padecendo com a depressão, as dores que sente e tal. Então, trabalhar e saber como lidar com cada um dos sintomas, é nisso que os profissionais podem ajudar. E a convivência um com os outros ajuda muito na superação. A associação, você percebe que as pessoas, por falta de conhecimento, não procuram a associação, deveriam procurar muito mais? Ou chega para vocês as pessoas que foram diagnosticadas e vocês vão até as pessoas? As duas coisas acontecem. Ou seja, se for necessário, nós vamos até elas. Se elas forem até nós, também terão o mesmo tipo de atendimento. Por telefone, por WhatsApp, pelos meios de comunicação que nós temos. Esse programa, por exemplo, que é muito importante para nós. Agora, o interessante é você observar, você falou assim, quais são os motivos que levam as pessoas a irem para uma associação? Desconhecimento, sim, é muito pouco divulgado. Mas eu acho que o principal é preconceito. A pessoa não dá conta de pensar assim, eu estou com a doença, ou eu vou falar para todo mundo que eu estou com a doença, todo mundo vai saber que eu tremo, que eu tenho dificuldades. Então, o campo do preconceito ainda é o maior impedimento. Muita gente dentro da associação não conta para a família. Isso furta a pessoa de conviver e mais, de ter acesso ao tratamento mais amplo, mais efetivo para a vida dela.
o que eu gostaria de salientar é que apoio, mesmo quando você está caindo num abismo, se você não esticar a mão, ninguém vai te socorrer. Então, é muito importante você buscar ajuda. Ah, e se a pessoa não está conseguindo? E cadê o familiar? Uhum, A importância da família nessa hora é fundamental. uhum. Porque se eu não estou conseguindo, alguém que gosta de mim, que está próximo e sabe, por que não ajudar? Né? Janete, quando você falou do seu diagnóstico, chegou em casa e foi procurar na internet e ficou muito triste, né? Quando a pessoa recebe a notícia, tem esse impacto da notícia chegar e para você, você acha que a primeira coisa para aceitação, o que ela deveria fazer? Bom, diz que falar assim da experiência própria, né? Esconder é muito mais difícil do que mostrar. Quando você se esconde, o peso fica maior. A doença em si já é muito difícil, ela é uma doença grave, mas ela tem tratamento. Então é muito importante a gente ressaltar que, apesar de não ter cura, Parkinson tem tratamento. Uhum, E é possível ter qualidade de vida estando com Parkinson. uhum. Então, a questão que eu digo é assim, pode ser difícil contar, mas com o passar do tempo você vai perceber que é muito mais pesaroso, muito mais triste você não contar. O fato de divide o fardo, né? Quando a gente conta, você não só divide, como você arruma aliados. É claro, você está ali tremendo, ali, assim, de nervoso, tremendo. A pessoa chega e pergunta assim, por que você está tremendo? Você bebeu? Você está passando mal? Não, estou com Parkinson. A pessoa muda com relação a você. Quer dizer, existe toda uma dificuldade das pessoas entenderem que hoje ter pressão alta já foi tão difícil de falar, hoje já não é mais, ter diabetes. Então, Também. é uma doença crônica, como essas doenças também são graves. E tem cuidado. Então, vamos cuidar. E eu destaco o seguinte, para vencer o diagnóstico, eu acho que, além do fato de contar, você tem que ressignificar a sua vida. E ressignificar significa tudo que você não vai ser mais a mesma pessoa. Nunca mais você será o mesmo. Uhum, Mas você pode ser melhor. claro. E creio que ressignificar significa buscar valores que realmente permanecem do que em troca dessa efemeridade, né? O que é da imagem, o que é da beleza, o que é da... Isso vai passar para todo mundo, todo né? mundo. Para todo Se a mundo. população está envelhecendo, nós temos que aprender a lidar com as doenças que são próprias da idade. Claro. E eu acho que pessoas jovens têm Parkinson, mas pessoas idosas muito mais frequente, com muito mais constância. Janete, eu queria que você falasse, agora olhando para a câmera, para os nossos telespectadores que estão acometidos da doença, uma palavra de esperança para eles. Bom, a esperança, ela vem daquele que trabalha enquanto busca, enquanto esperar simplesmente na passividade, no conforto, né? Das mesmas coisas ruins nos trazem conforto. É não mexer, é não movimentar, é não buscar. Esse é o espaço de quem tem Parkinson. É o espaço do movimento. É quem busca sempre se movimentar. Não só na sua própria vida, no seu dia a dia, mas também em prol de outras pessoas. Então, se a doença ela impede movimentos, a cura está no movimento. Então, vamos nos movimentar? Amém! Ai, que bacana. Gente, olha só, eu conversei com a Janete, ela é presidente da Asparmig e tá aqui, ó, tá aqui o Instagram da Asparmig, @Asparmig, Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais. Então, se você conhece alguém que desconhece a existência da associação, que desconhece os seus direitos, ou se você, um familiar, está acometido da doença, procure, mande um DM para ela, conversa, entra, segue, compartilha, curte e vamos aumentar essa associação para que todas as pessoas tenham vida, muito mais do que uma vida, uma vida longa, mas uma qualidade de vida, né? Uma vida plena. Uma vida plena. Janete, muito obrigada de você ter vindo Eu aqui. que Deus agradeço. abençoe muito o seu trabalho, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos desta vez, que têm ajudado muito na divulgação. Muito Amém. obrigada.